Versículo 14 de Hebreus capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, você e eu, nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou, que adentrou os céus. Sacerdote, a palavra no latim tem o sentido de pontífice. Pontífice, fazedor de pontes. Lembro da nossa época, quando ainda não tínhamos alça viária, com as suas grandes pontes sobre 3 grandes rios aqui da nossa região. Era muito difícil ir a Belém, nós íamos, mas precisávamos apanhar Kombi ou ônibus, íamos até a margem do rio, para de lá então apanharmos a balsa, o barco, para podermos chegar no Porto de Belém. Hoje temos uma facilidade muito grande, inclusive nós encontramos pessoas, andarilhos que vêm dos grandes centros da capital, da região metropolitana, e chegam andando aqui em nossa cidade, Abaetetuba, aqui na nossa região. Então as pontes, elas aproximam as pessoas, elas encurtam as distâncias. Pontífice, fazedor de pontes. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo pontífice, aquele que pelo seu sacrifício precioso, pela sua obra realizada na cruz do Calvário, ele nos concedeu esse acesso diretamente ao Pai. Outrora, no antigo sistema judaico-levítico, as pessoas iam até o sacerdote e ele então fazia essa ponte entre o pecador penitente, o adorador e Deus. Porém, Jesus Cristo veio e realizou um sacrifício perfeito que agradou plenamente ao Pai. E hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus mediante a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa ponte, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, o escritor aos Hebreus diz àqueles irmãos e nos diz o seguinte: nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Vemos que Jesus, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vemos que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando foi crucificado, quando o seu sangue foi derramado, na cruz ele intercedeu em favor dos pecadores. Ele orou ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali Jesus, ele é sacerdote que intercede junto ao Pai em favor dos transgressores. Ele também é o Cordeiro Imaculado de Deus que se deixa imolar, que se deixa sacrificar. Ele derrama o seu sangue, ele entrega a sua vida, ele realiza um sacrifício perfeito, que agrada, que satisfaz plenamente ao Pai. Propiciação significa basicamente a satisfação de uma exigência. E todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e se tornaram igualmente inúteis. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz, Jesus realiza um sacrifício perfeito. Ele torna Deus propício a nós, através do sacrifício remidor que ele realiza em nosso favor. Nós vemos que a propiciação, ela na realidade significa propiciar, tem o sentido também de propiciar, tornar favorável, tornar Deus propício a nós. E foi isso que Jesus Cristo fez mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então o escritor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele volta ao Pai em triunfo, triunfando sobre Satanás, os poderes das trevas, sobre o mundo, sobre o pecado. Ele vence, ele realiza a sua obra de salvação, ele ressuscita ao terceiro dia e ele então volta ao Pai em triunfo e se assenta à direita de Deus. A Bíblia diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então você e eu, nós temos um sumo sacerdote, o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, Jesus glorificado, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que assentou-se à direita de Deus, de onde intercede por nós. E então ele diz, conservemos firmes a nossa confissão. Você e eu não podemos abrir mão dessa confissão que um dia nós fizemos, quando ouvimos a palavra de salvação, o evangelho da nossa salvação, quando mediante uma obra misericordiosa, graciosa de Deus em nós, através de seu Espírito, pelo poder da sua palavra, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiz isso com 16 anos de idade, num culto, numa pregação do pastor Antônio da Luz, num domingo à noite, na primeira igreja cristã evangélica de Abaetetuba. E a partir dali, Deus mudou a minha vida para sempre. Louvado, agradecido, exaltado seja o seu nome. Você também, você que é de Cristo, você que já nasceu de novo, você que me vê, que me ouve, você que tem a sua fé e o seu amor firmados no Senhor, como diz o hino do cantor cristão, você precisa entender e prestar atenção nesta palavra. Você tem a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Então você deve conservar firme a sua confissão no Senhor. Não abra mão dela, ela é extremamente preciosa. O versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo teve sede, Jesus Cristo ficou cansado. Quando o seu amigo Lázaro morreu, a Bíblia diz, Jesus chorou. Porém, é uma grande diferença, apesar de todas essas similaridades entre Jesus e nós, como ser humano que ele também foi, ele não pecou. Por isso, o Senhor Jesus, ele é aquele que pode se compadecer de nós, pois ele é vencedor, está à direita de Deus. Mas também, ele, como você e eu, ele foi tentado, ele pode se compadecer das suas fraquezas e das minhas fraquezas. Ele pode nos socorrer na nossa luta, na nossa adversidade. Ele pode nos socorrer em meio aos problemas que porventura estejamos enfrentando. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então você e eu temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E ele, como você e eu, em tudo foi tentado, porém ele não pecou. Portanto, ele pode se compadecer de você, ele pode se compadecer de mim também, e nos auxiliar no momento da nossa tribulação, da nossa luta, diante dos problemas que possamos enfrentar. No versículo 16, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra que você e eu devemos obedecer, colocar em prática, e diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Obediência precede a revelação. Pedro, o Senhor deu uma palavra a Pedro para que ele lançasse a rede à direita do barco. Eles tinham pescado a noite toda, aqueles pescadores, mas nada tinham apanhado. Pedro hesitou e disse, Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele faz isso, ele experimenta o sobrenatural de Deus. Nós temos a pesca maravilhosa. E Pedro, então, ele contempla a glória de Deus. E ele sente-se indigno e está na presença do Deus Todo-Poderoso, manifesto na pessoa bendita de Jesus. E ele diz, Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Ele tem o mesmo sentimento de indignidade que Isaías teve quando entrou no templo e teve um encontro com Deus. Porém o Senhor diz, não temas, porque de hoje em diante você será pescador de homens. E Pedro então ele deixa tudo e segue após Jesus. Nós devemos nos achegar, como Pedro, devemos obedecer a palavra que diz, acheguemos. E podemos fazer isto em oração. E isso com confiança, confiadamente junto ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual a sua maior necessidade neste momento? Não sei, você sabe, Deus também sabe. Deus pode te ouvir, você pode ir a Deus agora, em nome de Jesus, e suplicar dele a misericórdia, a graça, o auxílio, a sua intervenção, e ele certamente irá te ouvir, pois ele é o nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus que adentrou os céus. Que Deus